Fala pessoal, muito boa noite. Como vocês estão? Carlos Cripto na área. Começando nossa análise diária aqui no canal da CryptoTrade. Sejam todos bem-vindos. Começando mais um mês. Hoje é dia 1º de junho de 2026, segunda-feira. São aproximadamente 11h29 da noite. Começando aqui pelo calendário econômico, de relevante tivemos aí o resultado do PMI global de manufatura, resultado referente a maio, abaixo da previsão, 55,3, e também tivemos aí o PMI industrial do ICM, o Instituto à parte, resultado acima da previsão de 53,3, ainda com a guerra no Oriente Médio no radar, temos aí uma expectativa de um possível acordo. Tivemos mais um dia positivo aqui nas três principais bolsas. S&P teve uma alta de 0,26, Dow Jones basicamente no 0 a 0 e Nasdaq uma alta de 0,42. Pessoal, vindo para o Bitcoin, foi um pouquinho diferente, seguiu o caminho oposto aí às três principais bolsas, uma forte queda de aproximadamente 3%. Neste momento para nós, preço a mercado 70.733 dólares. Vamos ver o que rolou após a última análise na semana passada, isso na quarta-feira. Infelizmente não foi possível a gente gravar análise de quinta devido ao imprevisto de última hora, mas creio que tenha ficado mais ou menos dentro do cenário que foi passado na última análise, beleza? Então, pessoal, recapitulando, nós estávamos aqui na proximidade aí dos 74.300, evidentemente, tínhamos uma possibilidade real da perca dessa região aqui dos 74.350. Evidentemente, nós tínhamos analisado a ausência aqui, né, pessoal, por parte dos compradores e, evidentemente, na falta dessas condicionantes positivas, né, como estrutura de preço, volume, candlestick com padrão de força, nós tínhamos quase que provável a perca dessa região para buscarmos este ponto conflitado, nosso suporte diagonal. Sabíamos que era uma grande possibilidade do mercado reagir em um primeiro momento aí pelo lado dos compradores, fazendo alusão aqui, né, pessoal, à ascendência desses fundos criada desde a retração aqui nos 60 mil dólares, tá? Então era um ponto de decisão, pessoal, seja para o rompimento ou a recusa de preço. No primeiro momento veio a recusa de preço, né, sem muitas surpresas, né? Tivemos aí os compradores tentando a manutenção do preço acima, né? E isso foi prolongado aí na quinta-feira até no domingo à noite, tá, pessoal? Então tivemos alguns dias aí com os compradores tentando uma eventual reação. E aí sabíamos que na possibilidade de confirmação de rompimento, iríamos buscar a região próxima do nosso suporte secundário, aqui na proximidade dos 69 mil. Então, pessoal, quando a gente observa aí, principalmente no final de semana, a gente vê que no sábado, né, até mesmo na quinta, na sexta, né, teve um alongamento de pavio aqui por parte dos compradores, né, evidentemente demonstrando aí uma possibilidade de reação. No sábado chegamos a ter a prevalência de volume comprador no diário. E aí, pessoal, acho que a grande tacada aqui foi a questão do domingo, né? No fechamento, tivemos a prevalência de, né, os vendedores atuantes, né, superando o volume de compra de sábado. A gente sabe que aqui no mercado cripto, o volume acaba induzindo tendência. E aí, pessoal, veio uma porrada por parte dos vendedores, seguindo inclusive a estrutura de preço macro vigente, né? Topos descendentes, fundos descendentes. Então não tivemos aí, né, uma surpresa, né, diante do que era o cenário aqui para nós aí nesses últimos dias. Então hoje mesmo a gente repara uma movimentação descendente em blocos, né? Basicamente
quase que verticalizada, né? Topos e fundos descendentes, só os vendedores atuantes. Uma tentativa aí de retração por parte dos compradores aqui na proximidade dos 70.600. E cá estamos aí, né? Chegando próximo nos 70 mil, novamente uma tentativa aqui de reação por parte, né, dos compradores. Então, pessoal, o cenário ainda é bastante crítico aqui para nós, né? Principalmente quando a gente analisa aí no diário, né? Mais um candlestick com padrão de força aqui no fechamento, né? Um volume vendedor expressivo, né? Teoricamente, ao que parece, né? A gente de fato pode buscar essa região aqui próxima dos 69. A gente já teve aí uma retração nos 70 mil, né? Chegamos bem próximo aqui dessa região. Evidentemente, é a mesma missa, pessoal. Ponto de decisão, seja para rompimento, recusa de preço. Né? O ideal, dois candlesticks fechando abaixo aqui para nós, no tempo gráfico de 4 horas, para confirmar também este rompimento, para que o mercado continue buscando níveis inferiores, tá, pessoal? Agora, essa questão da retração nos 70 mil, acho que é bastante natural, virada de dezena, pessoal. Agora, acho que também depende muito aí o que for de fechamento neste candlestick atual aqui no tempo gráfico de 4 horas. A gente tem mais 1 hora e 24 minutos até o fechamento. Evidentemente, né, pessoal, mantendo-se a estrutura, né, atual, sem muitas modificações, né, pode ser que o mercado, né, dê continuidade aqui na busca por essa região. Acho que no primeiro momento, né, os compradores vão recusar preço. A gente vai ter que analisar, evidentemente, quais serão, né, as condicionantes evidências colocadas aqui nessa região, para a gente tentar antecipar, né, a possibilidade ou de rompimento ou de uma eventual reação, né, pessoal? Quem sabe para buscarmos, né, novamente ali a região próxima dos 73 mil. Então vai depender muito aqui do fechamento, pessoal. Pode ser que mude, né, de uma hora para outra essa estrutura deste candlestick atual, evidentemente alterando aí, para quem sabe, um martelo, né? Pode ser que a partir daqui a gente possa, né, quem sabe, buscar a média de 20 períodos aqui no tempo gráfico de 4 horas e até mesmo esta nova resistência, né, aqui na proximidade dos 72.800. Então é o momento de aguardar, pessoal. Ainda temos aí um tempinho até o fechamento. Vamos ver se vai ter essa reversão da estrutura deste candlestick atual. Caso contrário, né, segue a natureza própria do mercado, né? A gente vem buscar aqui a região na proximidade do 69. Aqui a gente pode ter um movimento um pouco mais enérgico por parte dos compradores, e evidentemente, né, vai depender muito das condicionantes que forem colocadas, né, para nós. Então, momento de aguardar aí, pessoal. Vamos ver se a gente vai ter uma surpresa, reversão deste candlestick atual, né, para a gente mirar novamente uma retração, um pullback, né, a depender, né, do que rolar aqui para nós, para a gente verificar se podemos, né, ter uma expectativa da continuação pela busca, né, por níveis superiores, ou somente será um respiro para depois cair mais, enfim. São algumas das possibilidades, né? Como eu mencionei no diário, bastante pesado aqui no fechamento, né? Mais um dia complicado para nós, né? Esses caras novamente podem induzir, pessoal, a movimentação em blocos por parte dos vendedores, né? Pode induzir aí o movimento descendente. Enfim, são muitas, né, possibilidades. A gente está meio que no meio do caminho aqui, né? Teoricamente, na linha de tiro, né? A briga com foice. Então, o ideal é a gente aguardar o fechamento e verificar aí se teremos uma surpresa, né? Uma possibilidade de reação, né? Evidentemente, a depender do que rolar aqui, um cenário muito, né, positivo, né? Quem sabe a gente pode tentar, né, inclusive voltar ali para os 75.200, região da média aqui no diário, tá, pessoal? Aí seria, né, uma baita de uma surpresa, né? Totalmente um cavalo de pau diante do que está mostrando aqui para nós. Mas são possibilidades reais, né, diante, né, do que pode acontecer nas próximas 24 horas. Né? Lembrando que as nossas análises
pelo menos aí de segunda a quinta, são a cada 24 horas, o que torna muito difícil a gente trazer um cenário muito assertivo. A gente vem tentando trazer aí, né, reais possibilidades, tem dado super certo. Evidentemente, se você já acompanha aqui o nosso canal, né, tem aí o carrossel das análises passadas, né, você pode assistir e você mesmo tirar as próprias conclusões, tá, pessoal? Então, basicamente é isso, pessoal. Estamos no meio do caminho aí, mais 1h20 até o fechamento, mantendo-se essa estrutura vigente, não mudando muita coisa. O mercado provavelmente vem para continuar a buscar. Aqui é um ponto de decisão, vamos ter que analisar. E aí sim, pessoal, confirmando, né, de fato o rompimento aqui desse suporte secundário, a gente já começa a trabalhar com pontos mais abaixo, com possibilidades aí de retrações, né, pullbacks aí por parte dos compradores. Talvez um ponto que seja bem provável aí em uma retração, região dos 65, 120 aproximadamente. A gente faz alusão aqui à máxima dessa semana, pessoal, a mínima dessa, praticamente a máxima dessa e a máxima dessa também. Então temos aí múltiplos encontros, né, de mínimas e máximas aqui na região de 65, 120, um ponto que evidentemente confirmando aqui, né, pessoal, o rompimento, né, vai depender muito aí das próximas horas, principalmente no dia de amanhã. A gente começa a pensar região próxima aí dos 65 e 120. Também não havendo reação aqui, pessoal, evidências positivas aí pelo lado dos compradores, condicionantes favoráveis. A gente começa já a pensar na região dos 62,5, fazendo alusão à máxima dessa semana, né? De fato veio aqui, depois o mercado reagiu de uma forma mais acentuada. E por fim, região de 60 mil, né, pessoal? Região onde iniciou aí toda essa movimentação até a região aqui dos 82.800. Então, região de 60, teoricamente, é o ponto mais forte aqui, né, pessoal? E aí a gente torce, evidentemente, com o preço vindo a este nível, né? Possibilidade de um fundo ascendente ou até mesmo um fundo duplo, né? Preferência no diário, com volume comprador expressivo, um candlestick com padrão de força, poder induzir aí o mercado, né, a voltar a buscar níveis, né, superiores, tá? Então acho que esses são os pontos mais importantes, né? Mas vamos por partes, como dizia aí o Jack Stripador, né? Vamos acompanhar nossas referências aí primeiro, pessoal. A gente tem um tempinho ainda para acompanhar, né, sem tomar decisões precipitadas, né? Vamos ver como é que vem o fechamento deste atual, né? Como eu mencionei, dependendo aí da manutenção dessa estrutura, né? Por parte aí dos vendedores, por natureza a gente vem para testar aqui proximidade dos 69. E aí, pessoal, né, vamos ver como é que os compradores vão reagir neste primeiro momento. Evidentemente, a gente precisa da confirmação de rompimento para, né, traçar aí uma possibilidade, né, da busca por níveis inferiores, tá? Ou, evidentemente, o que a gente torce, né, que haja, né, uma ampla recuperação, né, que apareça aí volume comprador, candlestick com padrão de força, uma estrutura de preço ascendente com topos e fundos, né, justamente para a gente iniciar aí, né, quem sabe uma recuperação, mirando lá a proximidade aí dos 73 mil, né, essa nova resistência, obviamente confirmando aqui, né, pessoal, o rompimento, né, deste antigo suporte, tá? Então acho que basicamente é isso, pessoal. Mais um dia terrível aqui para nós, né? Muito pesado aí o fechamento, é complicado, né? Esses candlesticks no diário, né, costumam induzir muito aí players institucionais a continuarem o movimento, né? Vamos torcer para que haja, né, o quanto antes, né, uma reversão ou uma possibilidade de reação, né, principalmente nestes pontos aqui, ou evidentemente, né, quem sabe, neste candlestick atual, na qual estamos acompanhando seu fechamento até a 1 da manhã. Beleza, pessoal? Então acho que no gráfico é isso. Não tem muito mais que a gente olhar aqui. Acho que está bastante claro aí os pontos que vocês devam, né, estar
ligados, né, às possibilidades do cenário, enfim, né, não ser pego, né, de surpresa neste mercado bastante volátil, né, que muitas vezes pode surpreender você que não tem tanta familiaridade aqui, né, com os gráficos, tá bom? Beleza? Vamos ver o livro aqui, se a gente identifica alguma coisa diferente. Olha só, pessoal, região de 70 mil, que interessante, né? A gente tem um paredão aqui, a gente tem bastante dinheiro, 18,2 milhões de dólares posicionados, né, para serem comprados a este nível, ou seja, duas hipóteses, pessoal. De fato, né, pode ser verídico esses lotes, ou, né, em segundo plano, o preço retornando aqui na proximidade dos 70 mil, né, esses institucionais eles podem remover esses lotes. Seria uma forma de blefe, né, ou até mesmo intimidação bastante comum aqui no mercado. É imprescindível, né, que você acompanhe o livro e o gráfico juntamente para verificar a veracidade, né, de interesse, né, de fato desse dinheiro está posicionado aqui nos 70 mil, tá? Então, tomar bastante cuidado. Mais abaixo, pessoal, a região de 69, a gente tem apenas 5 milhões de dólares. Então, seria mais interessante, né, se esses lotes tivessem aqui na região de 69, né, casaria perfeitamente aqui o nosso suporte diagonal, o que, né, fortaleceria nossa tese, uma possibilidade de reação um pouco mais, né, incisiva, tá? Infelizmente não tem tanto dinheiro aqui, mas a gente precisa tomar cuidado porque temos ali, né, uma lógica por trás da nossa marcação, beleza? Região de 68, pessoal, bastante dinheiro também, quase 10 milhões de dólares, enfim. A gente percebe que toda essa região aqui próxima, né, tem um potencial conflito de interesse, então por isso a necessidade da confirmação de rompimento pelos vendedores, justamente para a gente ver se o mercado vem buscar níveis mais abaixo, tá? Então, dependendo aqui, né, ou até mesmo, né, a partir dos 70 mil, né, pode acontecer uma eventual reação por parte aí dos compradores. A gente sabe que o preço ele nunca vai direto em ambos os sentidos, então isso precisa estar muito claro aí para todos vocês. Mais abaixo, um pouco pulverizado. E aí, lá no 65, pessoal, a gente colocou proximidade aí dos 65, cento e pouquinho, se eu não me engano. 65 a gente tem 13 milhões e meio de dólares. Aí sim, a gente tem um ponto crítico no gráfico, tem bastante dinheiro no livro, que fortalece a nossa tese, evidentemente, o preço vindo, né, a estes níveis, beleza? E pelo lado dos vendedores, um livro totalmente pulverizado aqui, pessoal. Olha só, nada de acumulação, zero, 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 nada, pessoal. Pulverizado, diluído, ou seja, mais um motivo para a gente tomar cuidado, né, e justamente, né, os compradores, né, reagirem aí de uma hora para outra, evidentemente, porque estamos, né, próximos aí de um ponto bastante conflitado, seja no 70 mil, virada de dezena, seja no 69, referente ao nosso suporte secundário, ou até mesmo no 68, que é um pouquinho mais abaixo, mas dependendo aí da cronologia aqui do mercado, né, pessoal? Pode ser que quinta, sexta-feira, né, até mesmo no sábado, 60 mil ainda, né, esteja aqui na proximidade da nossa marcação, tá? Então é isso. Vamos acompanhar juntamente, ver como é que vem o fechamento deste candlestick atual em 4 horas, né, de fato, ficando mais ou menos dentro aí dessa estrutura, né, a gente tem um grande potencial de buscarmos aqui essa região e, evidentemente, analisar como será o comportamento, principalmente pelo lado aí dos compradores. Fechado, pessoal? Então é isso, eu vou encerrando a análise de hoje, começando o mês aí de junho. Agradeço imensamente sua presença aqui comigo. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Desejo a você um excelente mês, uma grande semana, uma boa noite e até amanhã.